Olá a todos, tudo bom? Glauber aqui. Vamos agora dar início à segunda parte do nosso estudo sobre os anjos. Nesse estudo, nós vamos estar falando um pouco mais sobre as características, as ordens, os números, curiosidades que a Bíblia nos traz e o Espírito de Profecia também. Vamos estar adentrando em um ponto ao qual é a história dos anjos antes da queda, antes que o pecado surgisse. Lembre sempre de orar, pedir a Deus o discernimento. Lembre também de não olhar para o homem, mas no que está escrito aqui. Nós vamos estar mostrando aqui textos que estão à disposição de todos, porém é algo que é pouco estudado, é algo que é pouco abordado. Logo, é interessante que você estude mais do que vamos apresentar aqui. Sem mais delongas, vamos iniciar o estudo. Nesse primeiro estudo, nós vamos relembrar um pouco, né? Quem são os anjos? Quem são os anjos? Nós já fizemos o primeiro estudo e nesse primeiro estudo nós falamos bastante sobre o ministério dos anjos no plano da redenção. Nós vimos que os anjos, nós vimos que eles são o exército de Deus. Davi fala, né? Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército. Então os anjos são o exército de Deus, que ele comandou e foram criados. Vimos também logo aqui que eles são criaturas, seres criados. E podemos ver isso também quando nós entendemos aqui em 1 Timóteo 6, 15, 16, que Deus ele é o único que tem a imortalidade e habita na luz. Então não existe nenhum outro ser, a não ser Deus, a divindade, que tenha a imortalidade. Então, o primeiro ponto que a gente vai entender aqui é que os anjos eles não são imortais, certo? Não existe nada imortal. Tudo morre, tirando Deus, a divindade. Tudo morre. Agora, os anjos, estão vivendo esse tantão de tempo sem conhecer a morte porque a vida deles provém de Deus. Eu acho que isso é claro. Em Apocalipse 19, a gente vê que João ele foi cair aos pés do anjo e o anjo disse, né? Atenta para que tu não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos. Então os anjos eles são criaturas como nós, eles não querem e nem pedem em momento nenhum adoração. Nós não podemos adorar nunca a criatura, somente o Criador. Infelizmente, muitos, até irmãos na fé, adoram a ciência, adoram a moda, adoram feitos da criatura, adoram a criatura, jogadores de futebol, políticos, cantores, grupos, ideologias, mas ao Criador a gente vê que não, porque adoração é o quê? Submissão. Adoração é reverência, é louvor, dar louvor àquilo, é ser submisso àquilo e a gente vê que existe essa contramão. Lá no céu, muitos dizem, né, que crianças, quando morrem, viram anjos. Isso a gente vê em outras denominações, em outras doutrinas, né? Nós vimos isso também muito na Igreja Católica, que o ser humano ele morre e ele chega a um estado lá espiritual. Os anjos são espíritos, né? E muitos falam que quando nós morremos, nós nos tornamos espíritos. E o nosso espírito está a vagar. E a Bíblia ele não ensina isso. Então, nós não seremos como os anjos, nós não seremos anjos, nós seremos como os anjos, ainda carnal, porém, na questão de serviência a Deus, no servir, no amar, no viver ao lado dele, nós seremos como os anjos, e nós vemos isso na Bíblia. Porque na ressurreição não casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Vamos ver o que a Bíblia nos diz quando os anjos foram criados? Lá em Jó a gente tem uma noção. Deus fala, né, o seguinte: quando estava tu, falando com Jó, quando eu fundava a terra, declara-o se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem lhe estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da manhã cantavam junto? Então aqui está falando que antes da criação da terra, antes do projeto, antes de colocar a pedra de esquina, né? Porque aqui Deus faz um paralelo com a questão da construção, a construção de uma casa. Aqui onde eu moro, que é um interior mais separado, né, do mundo, mais reservado, as casas para construir, você vai no chão,
coloca uma estaca e bota uma linha. E essa linha é a linha guia, a linha que vai fazer toda a retidão, né? Para que não vá para um lado nem para o outro, não faça curva o muro. Então coloca aquela linha para fazer a guia e nos cantos eles já levantam ali os primeiros blocos. Mas antigamente era feito com pedras, então tinha a pedra de esquina. Era através da pedra, eles talhavam uma pedra certinha, colocava na esquina onde uma linha ia para o canto, a outra ia para o outro, e dali eles levantavam toda a casa. Então aqui Deus está referenciando antes de eu iniciar tudo, onde você estava? E aí Deus fala que lá as estrelas da manhã já cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Todos os filhos de Deus aqui a gente precisa fazer um estudo para entender. Outro estudo nós falaremos sobre isso. E nós vemos que a Bíblia nos fala que a estrela da manhã são anjos, porque em Isaías 14 nós vamos ver que 14:12 que lá fala, né? Como tu caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. E quando a gente pega em outras traduções, a gente vê, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Então, estrela da manhã, estrelas da manhã, filho da alva, são anjos. Aqui em Isaías 14:12 fala de Lúcifer. Lá em Apocalipse também se fala, né, que as estrelas, né, o dragão arrastou a terça parte das estrelas. Nós sabemos que lá o dragão é a serpente, Lúcifer, o diabo, e essa terça parte das estrelas são os anjos também, né? Não coloquei esse versículo aqui, mas lá em Apocalipse 12 você vai poder ver esse texto. Nós vamos ver que eles foram criados antes dos humanos também pela passagem que tem dizendo que lá no Éden, né, em Gênesis 3, depois que o ser humano pecou, 2 querubins protegeram o jardim do Éden. Então, antes do pecado já existiam os anjos. Vimos também no estudo passado que eles são espíritos ministradores e nós vimos o que é esse ministrar. Então, se você quiser saber melhor sobre essa questão dos anjos serem ministradores, assiste o vídeo passado. Agora vamos ver algumas características destes anjos. Primeira característica, os anjos são extremamente fortes. Davi, ele nos declara isso, né? Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, poderosos em forças. Agora, o quão fortes são eles? Nós vamos ver que em uma noite, o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185.000 soldados. Então a gente vê o quanto ele é forte. Um anjo do Senhor matou 185.000 homens. E vamos ver também que eles são extremamente inteligentes. Quando Jesus ele declara, mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu. Então, os anjos do céu eles são extremamente inteligentes e eles conhecem as profecias. Eles conhecem todas as profecias. Satanás e seus anjos também. Eles conhecem tudo. Não sabe o dia nem a hora da vinda de Deus, mas eles têm total conhecimento de tudo que está escrito. Então, se o Pai tivesse revelado através da Bíblia, eles saberiam. Mas o Pai ele não revelou. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que ainda tentam marcar data, hora, dia, mas Deus fala que não. Deus nos dá uma noção da proximidade e nos dá os tempos, mas não um tempo cravado. E no Espírito de Profecia nos diz que os santos dos últimos dias, em nenhum momento em específico, Deus vai nos dizer a data e a hora. Mas quanto ao que está escrito na Bíblia, nós não iremos saber. Mas Deus irá nos revelar isso lá na frente. Então, unicamente é o Pai. Os anjos eles têm noção. E a gente vai ver essa noção dos anjos quanto ao agir de Lúcifer e seus anjos na história. Um grande exemplo a gente vai ver em Apocalipse 10:11. Em Apocalipse 10:11, lá fala, né, que depois da grande decepção, nós vamos ver ali em simbologias o que aconteceu em 1844, e lá nós vamos ver que no final diz, ainda é necessário que profetizes para tribos, línguas, reinos e nações, mais ou menos assim. E ali está nos dizendo que depois da grande decepção ainda haveria profecia dada por Deus. Ainda se levantaria o espírito de profecia. Satanás e seus anjos, sabendo disso, ele começou a levantar os seus homens destituídos do poder de Deus, mas alegando ser profetas de Deus. Não houve no período moderno ali, depois ali dos apóstolos, nenhum momento na história que se levantasse tanto
tantas pessoas dizendo que eram profetas de Deus como naquele tempo. Então a gente vê que Satanás ele falou, opa, vai levantar Cristo e profecia. Porém, ele é um grande mentiroso e ele trabalha com engano. Ele logo falou, olha, para não ser algo notório e todos irem à fonte da verdade, vamos levantar profeta para cima e para baixo. E se vocês forem estudar a história, vocês vão ver que ali se levantou, mas não foi pouco não, foi muitos profetas. E dali surgiu também várias heresias, várias religiões, e dali também surgiu o espírito de profecia endossado por Deus, que nós vamos estudar em outro estudo. Vamos ver também que eles são extremamente rápidos. Aqui nos diz em Ezequiel que quando Ezequiel viu os anjos, eles viram que eles corriam e voltavam, né, com uma aparência de um clarão de relâmpago. Então, quando você vê um anjo, você não vai ver as asinhas batendo. Não é assim. Se você for ver um anjo passando, você vai ver um raio, o andar dos anjos. E a gente vai ver a velocidade deles também, ter uma certa noção, quando a gente lê lá em Daniel. Naqueles dias, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Então, Daniel começou a prantear isso para poder saber sobre a visão que Deus tinha dado a ele sobre os 2.300 dias. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. Então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para prantear e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Então, Daniel estava há 3 semanas inteiras orando e no final dessas 3 semanas ele sentiu a mão. E o anjo fala, que aqui nós sabemos que é Gabriel, que desde o primeiro dia ele veio pelas palavras de Daniel, pela oração de Daniel. Aí o anjo fala uma coisa que é interessante. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Então, aqui está dizendo o quê? 3 semanas, 21 dias, nós sabemos. Cada semana tem 7 dias, 3 semanas são 21 dias. Então, no primeiro dia ele veio, logo no primeiro dia ele veio, Daniel começou a orar, automaticamente veio a ordem de Deus. Ele sai, Gabriel, nós sabemos que está no lugar de Lúcifer. Lúcifer é um anjo cobridor, está na presença de Deus. Então, Gabriel estava na presença de Deus. E Gabriel, ele saiu da presença de Deus e veio até Daniel em uma fração de um dia, menos de um dia. Na Bíblia nos diz que Deus habita no terceiro céu, porque foi lá que Paulo foi, né? Paulo dizia, e fui ao terceiro céu, ver aonde Deus estava. Naquele tempo, os gregos, eles falavam o quê? O que é que o mundo entendia? Que o céu que a gente olhava, aonde está o céu azul, as nuvens, etc e tal, era o primeiro céu. Aonde estavam as estrelas, os planetas, é o segundo céu, é o céu observável, né? O que hoje a ciência observa, os planetas, as galáxias, os universos, esse universo observável. Né? E depois desse universo, Paulo falou, olha, depois disso tudo que vocês estão vendo, do preto, depois disso ainda tem um terceiro céu, que é onde Deus habita. Então, Gabriel saiu desse céu, cortou o universo e chegou aonde Daniel estava. Agora, qual o tamanho do universo? Hoje, a extensão do universo observável é aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E a luz viaja a quantos quilômetros por hora? Na verdade, nós sabemos que a luz ela não viaja por hora, ela viaja por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Então, para você, pelo que o homem já observou hoje, ou seja, a estrela mais longe que ele observaram de acordo aos estudos deles, é o universo. Para você chegar até essa estrela, você tem que viajar 300 bilhões de anos na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, olha o tamanho disso, E a gente vai ver que um anjo ele é muito mais rápido, então, do que a velocidade da luz. A luz levaria esse tanto de tempo. O anjo, ele levou frações de um dia. Agora vamos para números e ordem dos anjos. Vamos ver os números e ordem. A Bíblia nos declara que os anjos, eles são, a João que fala, né? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E o número deles era de 10.000 vezes 10.000. Então, 10.000 vezes 10.000
é 100 milhões. Aí ainda multiplica e milhares de milhares. E aqui Deus não coloca números, não coloca um número em si. Então, números de anjos no céu é incontável. Tem um número finito? É um número finito? É, mas Deus nem deixou aberto aqui, porque eu creio que não entra nos nossos cálculos. Mas ele fala, é milhões de milhões, milhares de milhares. A gente sempre tem que lembrar que dessa parte, 1/3 está nesse mundo querendo nos matar, nos destruir, nos roubar a nossa salvação, mentir. A gente nunca pode esquecer disso e nesse estudo eu sempre vou enfatizar que nós temos que saber que nós não lutamos contra a carne, mas contra principados, potestades do mal, anjos caídos. Muitas das vezes a gente sempre está botando a culpa em seres humanos, né? Ah, isso aqui aconteceu, foi meu filho, foi minha esposa, foi meu vizinho, foi aqui. Não, não tem que pensar dessa forma. Anjos aqui estão tentando nos destruir em tudo. E eles, como a gente vimos no estudo passado, eles moldam o ambiente onde a gente está. Se a gente dá permissividade, a gente precisa ter discernimento dos espíritos. E as classes? Existe os anjos, vamos aqui passar classe a classe. Existe os anjos ministradores. Nós vamos bem claro os anjos administradores, aqui nesse versículo de Gênesis 28:12, quando fala, não, aqui é Jacó, e ele estava tendo o sonho, né, dele, estava deitado sobre uma pedra, e fala assim, e ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós sabemos que essa escada representa Cristo, né? E Cristo, ele que intercede por nós. Ele tem uma obra, ele veio ao mundo, tocou a terra, ele está no céu, tocou o céu, e ele intercede por nós e a intercede através de anjos. Não é o próprio Cristo que vem aqui e faz a obra. Não é o próprio Deus que vem aqui, né? Deus, ele não pode vir aqui a esse mundo, porque o mundo, ele é pecado. E o santo não habita no profano. E o que é que acontece? Deus, ele manda o quê? Os seus anjos. E esses anjos são os ministradores. Por isso que Jacó, ele viu esses anjos indo de cima para baixo. E eles fazem essa obra. É Deus dá ordem e darei ordem. E ele dará ordem aos seus anjos para fazer o quê? Toda a ministração. Nós vimos isso no estudo anterior. Existem os anjos registradores. Em Apocalipse 20:12 diz, e vi mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outros livros foi aberto. E outro livro foi aberto. E o livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras. Então, esses livros foram escritos. Escritos por quem? Não foi o próprio Deus, mas sim os anjos que escreveram. Então a gente vê que existe uma classe de anjos, que eles estão a observar as nossas obras. Tudo que nós fazemos, lembre também do que nós pensamos, porque as nossas ações, elas são um reflexo dos nossos pensamentos. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, claro que os anjos, eles não têm acesso aos nossos pensamentos, nem Satanás e seus anjos, nem os anjos de Deus. Porém, penso eu que nossos pensamentos, todos eles são revelados. Deus não deixa nada omisso. E onde é que é? Por exemplo, se na minha mente eu não rogo, mas eu acaricio o pecado, o pensamento do roubo, automaticamente eu vou, em algum momento, expressar aquilo em minhas ações. E aí os anjos vão lá e anotam. Por isso que nós vamos ser julgados por nossas obras. Existe também no céu os serafins, e a gente vê que eles estão ligados à adoração, né? Cada um tinha 6 asas, os serafins têm 6 asas. Com 2 eles cobrem a face, com 2 cobrem os pés e 2 voam. E clamavam em direção ao outro e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Então, eles estão fazendo o que? Eles estão louvando a Deus. E nós vamos ver também em Isaías 6, que eles estão aonde? Ao lado do trono de Deus. Então, quando eles estão na presença de Deus, eles cobrem o rosto, cobrem os pés. E nós, seres humanos, pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, muitas das vezes vamos prestar culto a Deus vestido de qualquer forma. Aqui nós fazemos o culto de manhã em casa, eu, minha esposa, meus filhos, e à noite fazemos o culto, né, com a igreja. E alguns, muitas das vezes, vêm de sandália, outros de bermuda, e isso não é correto. Quando estamos na presença de Deus, nós temos que estar vestido
lembrando no nosso melhor traje. Até quando vamos fazer o culto em família, não devemos estar ainda de pijama ou vestido de qualquer roupa. Ah, mas eu estou em casa. Sim, independente de você, onde você esteja, você está chamando Deus para estar ali ou não. E se Deus está ali, ele merece toda a reverência. Os anjos de Deus, os anjos, seres santos que estão lá, que nunca pecaram, não existe uma centelha de pecado no registro deles, da vida deles, eles se apresentam diante de Deus com toda a reverência. E nós? Nós nos apresentamos como diante de Deus? A gente tem que pensar nisso, né? Fica a reflexão aqui com os serafins. Tem também as criaturas viventes. Nós não vamos entrar a fundo nelas, mas está lá em Ezequiel, ele vê essas criaturas, eles são semelhantes a homens, ou seja, tem um corpo como nós, assim, 2 braços, 2 pernas, rosto, né, pescoço, e as faces deles são como um homem, um leão, um boi e uma face de águia. O corpo dele é como aparência de carvão em brasa, aparência de lâmpada. Então, o carvão aceso ali, o carvão vivo, a brasa viva. Então, o corpo deles são vermelho, aquele vermelho incandescente. E eles têm 4 faces, né? Uma de leão, uma de homem, uma de boi e uma de águia. Quem vê essa criatura também é João. E ele faz a mesma descrição dessa criatura. E ele fala também aqui, João fala que ele é cheio de olhos, na frente e atrás. E isso nós vamos também fazer em outro estudo, entender esses olhos. Tem também os querubins. Os querubins são uma classe de anjo que a Bíblia nos mostra que está a serviço direto e próximo de Deus. Existem os anjos que estão próximos das criaturas, como nós vimos, né? Os anjos ministradores, os anjos relatores. Existem os anjos que estão ali preocupados com o louvor, existem as criaturas viventes que têm também a sua função, mas existem os querubins. Esses querubins, eles estão na obra geral de Deus, né? Ministrando a obra geral ali ao lado de Deus. Nós vamos ver que foram eles que guardaram o jardim do Éden. Nós estamos aqui, foram 2 querubins que guardaram o jardim do Éden. E o jardim do Éden é onde estava toda a criação separada, né? Ali onde estava, eu creio que, não sei, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida, que ali provinha do próprio Deus. Creio que ali um local ali onde o próprio Deus estava com o ser humano, e por conta da santidade, 2 querubins guardaram o local. Nós vamos ver também que 2 querubins são os que estão fundidos ali no propiciatório. Nós vamos ver que no propiciatório é onde está a lei de Deus, que representa o seu caráter. Tem também a vara de Arão, que representa a guia de Deus, né? O espírito de profecia que está ali guiando o povo de Deus. E está também o maná, que representa o subsídio de Deus, né? Deus mantendo o seu povo. É ele que dá tudo ao seu povo. O maná representa o alimento, o subsídio, o sustentar. Então a Arca da Aliança está contida essas 3 características de Deus, Deus em si, e em cima da Arca da Aliança tem a chama chamada Shekinah, a chama da própria glória de Deus. E Deus pediu para que se fosse fundido 2 querubins com as asas de cabeça, um olhando para o outro e as asas cobrindo a arca. E nós vimos que então Deus falou: ó, eles estão aqui ao meu serviço, ao meu lado, comigo. E nós vamos ver também que no tabernáculo, as cortinas, os detalhes, também Deus pedia para que fosse o quê? Com querubim de trabalho esmerados. Então Deus pedia para colocar querubim, o desenho de querubins em vários locais. Para quê? Porque Deus queria falar o que para eles? Que os querubins eram os que estavam ali ao lado dele, fazendo esse serviço santo dele, o serviço de Deus em si. Então, entendeu? Entende? Então, Lúcifer, ele fazia um desses serviços, né? Davi, ele entendeu isso e ele fala, né? E Davi, todo Israel, subiu para Baalá, isso é, para Kiriat Jearim, ao qual pertencia Judá, para de lá trazer a arca de Deus. Aí ele fala, né? Na verdade, não Davi, perdão, aqui quem fala é Samuel. O Senhor que habita entre
os querubins. Então, eles tinham essa noção sobre o qual é invocado o seu nome. Então, ele tinha essa noção que Deus ele habita entre os querubins. Os querubins eles estão ao redor de Deus para fazer a obra de Deus, né? Eles tinham essa luz, coisa que se perdeu, né? Muita gente fala de anjo, 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 mas nem para prestar atenção no qual o papel do anjo, por que Deus criou os anjos. E nós vamos ver isso mais lá na frente. Vimos também aqui que há um firmamento onde Deus habita. Aonde Deus habita há um firmamento. O que é o firmamento? Firmamento é um ambiente, como aqui nós vamos ver ali no segundo dia da criação, que Deus separou o firmamento. Primeiro dia haja luz e segundo dia a separação do firmamento. Então Deus fez o quê? Uma atmosfera, certo? Acima tem um lugar não habitável, abaixo tem um local sólido para se pisar e ali é onde fica a habitação. Aonde Deus está também tem esse firmamento, né? Existe esse firmamento para que os anjos ali habitem. E esse firmamento está sobre a cabeça dos querubins, ou seja, eles que são ali o fundamento desse firmamento. E apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, com a aparência da semelhança de um trono. Então, o trono de Deus está ali, e olha que interessante, é com a aparência de safira. E essa safira nós sabemos que é azul. Então, o trono de Deus é azul. A safira, ela tem aquele tom azul meio do céu, assim, celestial, né? E a cor do trono de Deus. E nós vimos lá que existe hierarquia dentre os querubins, e Lúcifer era um desses, e lá fala, né? Tu és o querubim ungido que cobre. Então ele era um querubim especial, ungido, e o querubim que cobre. E ele cobria o quê? Ele protegia. Que cobre é o quê? Que cobre a Deus. Na Arca da Aliança vem mostrando os dois querubins que cobrem. Lúcifer era um querubim que cobria. Então a gente vê que ele tinha essa função. Então a gente vê que há hierarquia entre os querubins. Então agora nós vamos falar sobre a última classe de anjos. A gente viu todos os anjos e agora nós vamos ver mais uma classe. E essa classe é arcanjo. Não existe a pluralidade de arcanjo na Bíblia. Em toda a Bíblia nós só vamos ver a palavra arcanjo no singular. E para que a gente entenda isso, vamos estudar sobre o arcanjo. Na Bíblia só fala sobre um arcanjo, Miguel. Somente. Lá não chama Gabriel, não chama... Na verdade só tem dois nomes de anjo, né? Gabriel e Miguel. Só na Bíblia. Você não vai encontrar outro. Tudo, se você encontrar na Bíblia de nome de anjo, é só esses dois. Se você souber de outro nome, vem de escritos extrabíblicos. É escrito por homens. No Espírito de Profecia também você não vai encontrar nenhum nome de anjo, a não ser Miguel e Gabriel, certo? Gabriel, ele em momento nenhum recebe título de arcanjo, né? Somente quem recebe o título de arcanjo é Miguel. Miguel é o arcanjo. Então vamos para a Bíblia para entender o arcanjo Miguel. Nós vamos ler lá em Daniel 10:13, né? Que diz assim: porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, olha só, um dos principais príncipes, veio ajudar-me. E eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Lembrar que a palavra príncipe no aramaico, no hebraico e no grego, é primeiro. Então, ele é um dos principais dos primeiros, certo? Não é um príncipe terreno. Aqui eles estavam falando sobre a hierarquia de Miguel. Então vamos lá. Porém, eu te mostrei aquilo que está na Escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nessas coisas, exceto Miguel, o vosso príncipe. Então Gabriel está falando com Daniel, que existe a Escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nessas coisas, exceto Miguel, o vosso príncipe. Então aqui está dizendo que Miguel é o primeiro, é o príncipe de Daniel, né? Ele fala isso, é o que o anjo Gabriel nos diz. Já em Daniel 12:1, Daniel nos fala outra coisa. Daniel, que viu lá esses ditos de Gabriel, ele vai nos dizer outra coisa. Olha que coisa interessante. E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe, que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado.
todos os que forem encontrados registrados no livro. Então, o que é que aqui está dizendo? Aqui, primeiramente, no contexto desse versículo, nós estamos falando dos últimos dias, dos dias em que estamos vivendo hoje. Aqui está dizendo que Miguel levantar-se-á, ele vai se levantar. E ele representa, aqui está dizendo também que ele representa os filhos do teu povo, então ele representa os humanos. Todo aquele filho de Israel dos humanos, não da Israel literal, mas da Israel espiritual. Todo aquele que crê. Paulo ele nos diz, né, que existe a Israel literal e a Israel espiritual. E hoje estamos debaixo da Israel espiritual. A Israel literal ela não tem mais nenhuma valia perante a Bíblia, certo? Então vamos lá. Então aqui está nos dizendo de forma clara que Miguel é o príncipe. Gabriel falou que Miguel é o príncipe de Daniel, é o teu príncipe, e agora expande dizendo que é o príncipe do povo, né? Do povo de Daniel. Então, quem é o príncipe? A Bíblia nos diz. Em Daniel 9:25, o anjo Gabriel também vai nos dizer algo que é muito revelador. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem de restaurar e construir Jerusalém, que foi ali no Tratado de Artaxerxes, até o Messias, o príncipe. Olha que interessante. Então, Gabriel que fala que Miguel é o príncipe de Daniel e é também o príncipe do povo de Daniel. Gabriel também nos diz que o príncipe é o Messias. E o que é o Messias? Em hebraico, para a gente entender o contexto ali de Gabriel, de Daniel, em hebraico, a palavra Meshiá, que significa Messias, significa literalmente ungido. E em grego, né, que foi a língua do Novo Testamento, ungido também significa o quê? Cristo, Messias ungido. Em grego é equivalente a Christos, que vem da palavra Cristos. Então, quando fala Jesus Cristo, está falando Jesus ungido, certo? E nós estamos vendo que Miguel, ele é o príncipe. E vimos que o príncipe também, ele é o Messias. E em João, a gente vai ver aqui o relato do próprio João, né? Dizendo, quando André encontrou Pedro, né? E ele encontra primeiro ao seu próprio irmão, Simão Pedro aqui, e diz-lhe, nós encontramos o Messias, que traduzindo significa o Cristo. Então, André chegou a Pedro e falou, olha, nós encontramos o ungido, o Messias, que nos foi enviado. O próprio Jesus, ele nos fala isso, né? A mulher lá do tanque de ali a samaritana, né? Ela fala, eu sei que vem o Messias e que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O que é que Jesus nos diz? O que é que Jesus diz? Eu sou o que fala contigo. E não só aqui. Quando ele estava na sinagoga, né, pregando, entregaram o livro de Isaías, Jesus abriu o livro lá e disse, né, começou a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Aí lá na frente, lá perto do versículo 21, diz assim, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer, neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então ele estava dizendo que o Espírito Santo já estava sobre ele e ele já estava ungido. Ele era ungido, ele era o Cristo. E nós vimos que ungido o Messias é quem? É o príncipe. E quem é o príncipe? Que está lá em Daniel, aonde fala sobre Miguel, é Jesus Cristo, né? Então nós sabemos que o príncipe é Miguel e Miguel é Jesus Cristo. Então nós vamos entender isso também quando a gente vai para a palavra arcanjo Miguel. Arcanjo significa, vem dessa palavra aí em grego, archangelos, e archa significa princípio, como nós vimos, né? Gabriel falando o primeiro dos príncipes, o princípio, o primeiro. O arcanjo está no ponto de liderança acima de qualquer outro anjo, certo? E ângelos é anjo. Então, ele é o primeiro em hierarquia de todos os anjos. Veja que para o grego, que a palavra arcanjo na Bíblia a gente só vai encontrar no Novo Testamento, não tem no Velho Testamento. E no grego, quando Judas quis falar do arcanjo Miguel e quando Paulo quis falar da trombeta do arcanjo, quando eles foram falar da palavra arcanjo, eles queriam dizer, no grego, que é a palavra que eles estavam falando, era o quê? A autoridade, a liderança, o primeiro que manda em todos os anjos, certo? E Miguel significa o quê?
Miguel, ele vem do hebraico. Então a gente já está vindo da língua hebraica, que significa Micael, que literalmente fala quem é como Deus. E no hebraico, essa escrita não é uma pergunta dizendo assim, quem é como Deus? Ah, é Miguel? É não sei das quantas, é fulano? Não. É uma pergunta retórica, afirmativa. Então, eles estão falando que Miguel é como Deus, porque é uma pergunta retórica. Quem é como Deus? Ou seja, quem é como eu? Quem é igual a mim? Ou seja, Miguel. Quem é como Deus? Então, na Bíblia, quando a gente junta um com o outro, a gente vai ver que Miguel é o primeiro dos anjos, aquele que é como Deus. E como a gente vem vendo que o arcanjo Miguel, o Miguel é o príncipe, e o príncipe é ungido, e o ungido é Cristo, e Cristo nós sabemos que é Deus, então é fácil da gente compreender que Miguel é Cristo, né? Então vem agora um ponto que é bastante discutido, né? Que sempre vem na mente daqueles que defendem que Miguel é um anjo e não é Jesus. E é esse versículo ao qual já me surgiu muita dúvida também. Eu tive muita dúvida e dúvidas assim grandes. E nós vamos estar estudando isso. E diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele a palavra de acusação, mas disse, o Senhor te repreenda. Aí na minha mente vinha, beleza, a Bíblia me diz que Miguel é Jesus, certo? Eu entendo que pela Bíblia, Miguel é Jesus. Mas por que, se Jesus é Miguel, por que ele direcionou a divindade, Deus, para repreender Satanás? Não podia ele falar, te repreendo, diabo, já que ele é Deus? Então, como é que eu consigo entender isso? Então, Miguel não é Deus? Miguel é um anjo? Não, a Bíblia não diz que Miguel é um anjo, porque o próprio significado do arcanjo Miguel já diz que ele não é um anjo. Quando eu vou a Daniel, que é outras referências que fala de Miguel, ali me diz que Miguel é o primeiro dos príncipes, e ele é o príncipe do povo, é o príncipe de Daniel, ali, né, o príncipe de nós, seres humanos, o príncipe de Israel, e esse príncipe é ungido. Um ungido, nós sabemos que é Jesus, o Cristo, né, o Messias. Então a Bíblia deixa claro que Miguel é Jesus. Mas por que Jesus não repreendeu o diabo? Por que Jesus teve que chegar e falar, não, o Senhor te repreenda? Gente, mas isso me era uma dúvida, que eu falava, meu pai, como é que eu consigo? Como é que é isso? E eu orei a Deus, Senhor, me dá luz, me faça entender. Aqui também na Bíblia nos fala, né? E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e seus anjos. Isso aqui é outra coisa também que deixa bastante dúvida. Por quê? Como pode Deus lutar com a criatura? Porque Miguel é Jesus. Jesus é Deus. Como pode Deus lutar contra a criatura? A criatura não tem chance nenhuma, concorda? E por que houve essa luta? Por que houve essa contenda? O Espírito de profecia nos revela que foi uma contenda física. Os anjos brigam, eles lutaram fisicamente. Por que houve, então, essa contenda? Como pode uma criatura lutar com Deus? Isso nos traz bastante dúvida. E isso também nos faz entender, às vezes, de que será mesmo que o arcanjo Miguel é Jesus ou ele é um anjo também líder, como Gabriel, como Lúcifer era. E aí, por conta disso, eles brigavam entre si, esses anjos que brigaram. Miguel era um anjo e brigava contra os outros anjos, defendendo a honra da divindade. Como é isso? Me vinha essas dúvidas, muitas pessoas na internet falando sobre isso, mas como é que eu vou à Bíblia e a Bíblia me deixa claro que Miguel não é um anjo, mas sim Cristo? Me vinha essa dúvida. Aí, indo ao Espírito de Profecia, essa dúvida aumentou mais ainda. Quando eu comecei a ler, o livro Patriarcas e Profetas, e lá conta a história antes da criação do homem, do ser humano, antes da queda de Lúcifer, do início do pecado, que começou em Lúcifer, da queda de Lúcifer e os anjos, quando eles brigaram com Miguel, com Cristo, eles ali lutaram, e aí ele caiu. Existe uma história
antes disso tudo. E essa história é pouco estudada. E quando eu comecei a ler ali o Espírito de Profecia, no seu início ali, eu comecei a ficar com mais dúvida ainda. E aí o nosso estudo, nós vamos agora fazer um outro estudo sobre essa história, certo? Vai ser a parte 2 da parte 2, do segundo estudo. Vai ser o segundo estudo, então, ele vai ter duas partes. Primeiro, essa primeira parte, e logo depois nós vamos fazer a segunda parte, que é essa história pouco estudada, a história de antes da queda, de antes do pecado e os anjos. Então fiquem com Deus e aguardem o próximo vídeo.